Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Mais um vídeo aí no canal para dar continuidade a esses vídeos de Excel. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz para, vamos dizer assim, fazer operações com raiz, tá? Como é que raiz e potenciação. E aproveitar aí, dentro do limite de tempo que eu venho colocando, colocar alguma expressão. Como é que a gente faz aqui para calcular expressões, né? Equações, na realidade, tá? Lembrando que a ideia aqui não é detalhar como se calcula, não é detalhar a equação em si, o que é a equação, embora tenha que dar uma pincelada em cima disso, mas é mais para mostrar como trabalhar no Excel, como fazer no Excel. Ok? Pessoal, aí aquele reforço de sempre, aquele pedido de sempre, né? Dá um like aí, dá um joinha, e se inscreve no canal, compartilha, passa aí para os conhecidos, amigos, e aí vamos divulgar o canal para que a gente continue, tanto o YouTube considere relevante, mantenha o canal no ar, né? Quanto a gente se sentir estimulado a continuar fazendo, né? Continuar auxiliando vocês, continuar ajudando vocês aí a aprender alguma coisa aí que eu saiba e que eu ache e julgue, né? Que possa ajudar alguém, tá bom? Então vamos para o vídeo. De cara, pessoal, quero trazer aqui uma informação que se refere a você poder manipular, trazer dados de um, de um lugar para outro, desde que seja dentro do Office, né, do pacote Office. Aí eu tenho o seguinte, eu fiz um PowerPoint para poder representar, né, transformei aqui em figura, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa que faz no Excel, Ctrl C, selecionei, o que eu fiz aqui? Construí isso, selecionei, né, Ctrl C, vou lá no Excel, olha só, qualquer lugar, Ctrl V. Aí aqui para não ficar tão borrifado, né, eu vou fazer o seguinte, vamos tirar aqui, vamos formatar esse intervalo de célula aqui. Isso já foi fruto de outras aulas, né, pessoal? Você vê que ele ficou, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a borda, né? Para ele não ficar tão solto aí. Formatar novamente, borda. Pronto, pessoal. Então, o que significa? Que aqui tá os exemplos que eu quero passar, tá? Então, em relação à potência, pessoal, existe a ideia aqui de explorar a matemática, explorar a matemática, né? Alguns temas aí. Então, caso tenha fôlego para isso, a potenciação obviamente será um tema. Então, não é o objetivo aqui, como eu disse no início do vídeo, explorar potenciação. Mas o que viria a ser potenciação? Potenciação viria a ser um número qualquer, que está representado aqui como x, ou seja, uma variável que pode assumir qualquer valor, elevado a um expoente, podendo ser positivo, negativo, maior que um ou menor que um. Mas aqui a gente vai fazer isso de forma que você entenda como é que funciona o processo do Excel, e aí você faz seus testes, suas variações, vai analisando resultados, tá? E aí o primeiro tema seria aqui, falando no Excel, como é que ele trabalha com potência. Pessoal, ele já, de certa forma aqui no Excel, o que nós podemos fazer? Eu vou fazer aqui uma forma de potenciação fixa, né? Ou seja, sem variáveis, né? Que é aquela forma que para você trabalhar no Excel não é tão produtivo. Mas
vou fazer a forma fixa e aí faço a forma variável. Aqui, lembrando que temos que, toda vez que vamos fazer uma operação no Excel, tem uma fórmula, né? Temos que abrir com o sinal de igual. Eu vou dizer que eu quero que, por exemplo, 4 elevado ao quadrado. Pessoal, no Excel, elevado é o sinal circunflexo, tá? Então, você coloca ele, né? Então, coloca ele aí e vai dizer aqui que é elevado. Eu quero 4 elevado ao quadrado. Então, pessoal, a forma matemática é apenas essa daí. Olha só. Igual 4, circunflexo 2. Isso é equivalente a 4. É como se tivesse 4 aqui, elevado a 2 aqui, tá? Então, vamos ver o resultado disso. Olha só, pessoal. 16. Perfeito. Então, o que acontece? Agora no Excel, como funciona no Excel? No Excel você pode chegar aqui, vamos dar nome, não, vamos dar nomes aqui, né? Puxamos um pouquinho para cá. Vamos dizer que isso aqui seria o número que você quer, certo? O número que eu quero elevar, né? E o expoente, tá? Pronto. Então, nós temos, no número, nós temos a célula B6, no expoente nós temos a célula B7. E eu vou mostrar aqui, que eu vou chegar a esse mesmo resultado aqui. Porém, aí, pessoal, está amarrado. Não existe variação de nada. É 4 elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui o mesmo 4 elevado ao quadrado. Como? Dessa vez, vamos escrever uma expressão. Nós queremos que o número, ou seja, a célula B7, que aqui é a célula onde nós colocamos o texto, e aqui é a célula onde nós colocamos os valores. Então, nós escolhemos B6. Aí, pessoal, elevado ao expoente. Desculpa. Elevado ao expoente. Fechamos aqui. Pronto. Ele colocou num aí, pessoal, porque não tem nada, né? Nada elevado a nada, então foi uma sentença que não existe. Ele está dizendo, ei, cadê o número? Então vamos lá. No número nós colocamos o número 4. E para elevar nós vamos colocar o 2. Olha só, pessoal, 16. Tá? Então veja, aqui nós colocamos valores abertos. Tá? Portanto, assume qualquer valor. E se eu botar um número absurdo aqui, vou botar aí, sei lá, 235 elevado ao quadrado mesmo. Vai dar um número grande. 235 elevado a 42, por exemplo. Vai dar um número muito grande. Então, pessoal, veja que aí são valores que 1.110.000 elevado a 0, por exemplo. Olha só, pessoal, 1. Você viu que ele considera como vazio e 0 ele considera a mesma coisa. Então, pessoal, aqui é potência, tá? E aí você pode fazer suas variações como você queira aí. Vai chegar aí, deixa eu colocar aqui novamente o 4, novamente o 2, que é 4 ao quadrado. Chegando isso aqui, travado, igual a isso aqui. Que aí está na fórmula, ou seja, traduzindo essa fórmula, pegue o que tiver em B6, eleve ao que for colocado em B7, tá? Bom, pessoal, e aí não tem muita coisa para explanar aqui nesse aspecto, até porque, como eu disse e volto a repetir, não é a matemática, é como o Excel trabalha com essa matemática, com essa operação, tá? Então, potência é isso aí. Em relação à raiz, pessoal, é o seguinte, traduzindo isso aqui, quando se tem uma raiz de um número qualquer, ela vai ser o seguinte, raiz com um índice aqui do número que está abaixo. Por exemplo, raiz quadrada de qualquer número aqui, raiz quadrada de, por exemplo, 27. Quando não aparece nada, essa é a sentença escrita, tá? Quando não aparece nada é porque a raiz é quadrada, ou seja, esse índice aqui vai ser 2, tá? E o Excel ele tem uma fórmula pronta para trabalhar com raízes quadradas. Vou mostrar para vocês como é essa fórmula, tá certo? Vou fazer da mesma forma que foi feita aqui,
tá? De forma amarrada, e depois a gente faz o cálculo, faz uma forma para aceitar valores, aceitar um intervalo de valores, tá? Aqui novamente a gente vai colocar igual. Aí você vai dizer o seguinte, que você quer a raiz quadrada, por exemplo, raiz, por exemplo, vou botar 16. Olha só, pessoal, dá 4, certo? O que foi isso aqui? Isso aqui está amarrado. Isso aqui está amarrado, travado em 16. Aliás, desculpa, está travado aliás, 16 mesmo, um valor amarrado, ou seja, isso aqui será sempre raiz 16, não muda nada. Então não tem dinamismo aí, tá? E aí, da mesma forma, assim como na potência não muda nada, vai ser sempre 16, até que você mude algum desses valores, aqui será a mesma coisa, você tem um valor amarrado. Eu quero a raiz de 16, então é isso aí, ponto. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele calcule a raiz de alguma coisa para mim, quadrada, né? Então, pessoal, olha só. A gente pode inclusive utilizar esse número aqui. Ou vamos utilizar aqui apenas esse número aqui. Vamos botar no outro, né, pessoal? Número, pronto. O que a gente colocar aqui, vamos selecionar a célula B12 para a nossa forma. Então, nós vamos dizer o seguinte, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de B12, tá? Quando eu fizer isso aqui, ele vai, toda vez que você inserir um número aqui, ele vai dizer a raiz, tá? Vamos lá, vou botar aqui 16, como a gente viu aí que a raiz de 16 é 4. Vamos ver se nossa fórmula está correta. Olha lá, pessoal, 4. Raiz quadrada de, sei lá, vou botar um número qualquer aqui. 89. Vamos conferir na calculadora, né? Raiz quadrada de 89. Igual a 9,43, e aí você vai ajustar quantas casas decimais você quer, que aí o resultado sairia aqui da forma que você definir que quer, inclusive o tipo de dados. Aí, pessoal, você encara o Excel, ele dá para você uma janela aí de como você trabalhar com raízes que não são quadradas, e neste caso, raízes exatas também. O Excel ele tem uma infinidade de função, porém ele tem alguns detalhes que ele não mergulhou a fundo. Então, especificamente, a forma de você conseguir raízes que não são raiz quadrada, como ele já apresenta direto, tá? Então, para fazer isso, a gente vai ter que ter um arranjo. Tá, pessoal? Então, para fechar em relação à raiz quadrada, a forma de raiz, você viu aqui, ó, de forma direta, eu entro com igual, chamo a função raiz e digo o número que eu quero, ou eu entro, chamo a função raiz, que é raiz quadrada, e digo uma célula. O valor que você colocar na célula, ele vai achar essa raiz quadrada, tá certo? Bem, e para a raiz, por exemplo, cúbica, para raiz, por exemplo, para raiz quarta, raiz quinta, como proceder? Pessoal, aí tem um arranjo que nós podemos fazer aqui no Excel para adquirir essas raízes, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que podemos fazer isso? Podemos fazer da seguinte forma. Vamos usar o número aqui que queremos, ou seja, esse número aqui representaria quem estaria dentro da raiz aqui, tá? E vamos achar o índice. Então, nós vamos dizer o seguinte. Eu vou colocar aqui o índice que nós queremos, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Vou precisar fazer um arranjo aqui, que vai ser o seguinte, pessoal, olha só.
tudo que você botar aqui vai ser... Tudo que você botar aqui será... tem que ser dividido... Aliás, desculpa, não é aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual a isso aqui dividido por é 1 dividido por i que tiver aqui. Tá? Eu vou explicar isso aqui, pessoal. Nosso índice aqui, esse aqui será tudo que tiver aqui. Aliás, isso aqui é 1 sobre tudo que tiver aqui. E eu vou explicar o porquê. Vamos para encontrar, então, agora nós queremos uma raiz, tá certo? Uma raiz cúbica, por exemplo. É isso aqui, não é quadrado. Agora vamos botar o índice 3 aqui. Vamos considerar o índice 3 aqui, tá? Para nós acharmos a raiz cúbica, nós vamos criar uma outra fórmula. E vamos dizer o seguinte. Que será, isso aqui será igual a isso aqui, pessoal, olha só. Elevado a isso aqui, B14. Ele está dizendo aí, pessoal, porque tem 0 na realidade. Mas vamos botar queremos a raiz cúbica. Então, vamos botar um 3 aqui. Olha só. Ele já está dizendo o seguinte, que a raiz cúbica, isso aqui é o que seria a raiz cúbica. Olha só, então eu tenho... eu preciso colocar aqui, pessoal... vamos dizer assim, vamos arrumar esse discurso, né? Porque eu fiquei muito no vou para lá, vou para cá. O que nós precisamos fazer de fato aqui, pessoal, para que não fique embuchado, para que não fique enrolado? Nós precisamos pegar esse número, considerar como ele sendo esse número, ou seja, nós precisamos tirar uma raiz desse número aqui, tá certo? Então nós precisamos dizer que esse número ali, ele será isso aqui elevado a isso aqui. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Pronto, mudou aqui. Ou seja, é a raiz cúbica com índice 3, ou seja, esse númerozinho aqui seria 3 e esse númerozinho aqui seria 16. Então é como se eu tivesse raiz cúbica de 16. E eu vou fazer na calculadora aqui para apenas dar o retorno para vocês, pessoal, garantido aí, tá? Então, olha só, raiz cúbica de 16 é igual a 2,5198 e aí por aí vai. Então, pessoal, aí por que o arranjo? Deixa eu explicar o arranjo, que acho que é o mais importante aqui, é o arranjo. O arranjo é porque, como o Excel aqui, ele não tem raízes definidas, até porque seria uma infinidade de raízes para ele ter, né? Teria que ter um número infinito de raízes. Então, qual é o arranjo? É que a potenciação e a radiciação, elas são uma oposta à outra. Como na matemática existe esse conceito de o oposto disso é aquilo, então uma é oposta à outra. Ou seja, quando eu elevo uma coisa a um determinado índice, só que invertido, ou seja, 1 sobre qualquer coisa, essa qualquer coisa seria a raiz que se procura. Outro exemplo, vamos, em vez de procurar a raiz cúbica, vou botar aqui o número 27, tá? Que vai ficar um negócio mais fácil de entender. Olha só, raiz de 27. Raiz cúbica de 27 ainda deu um número fracionário, né? Mas vamos buscar aqui raiz... Vamos fazer o teste com raiz quadrada de 16. Olha lá, pessoal, deu a mesma coisa. Raiz quadrada de 16. Por que isso, pessoal? Por quê? Toda vez que nós elevamos alguma coisa, se quisermos fazer o oposto dela, esse índice que você está elevando é 1 sobre ele. 1 sobre ele é o mesmo que raiz
é o mesmo que raiz. Pessoal, eu só dei essa paradinha no pensamento aqui, porque para mim tá ficando, eu tô achando que tá ficando complicado repassar para vocês esse detalhe da raiz cúbica. Mas eu vou tentar melhorar esse discurso final dizendo o seguinte, que toda vez que você quiser encontrar uma raiz aqui no Excel que não seja raiz quadrada, você deve elevar o número. Eu quero buscar a raiz, não é a potência, é a raiz. Eu quero a raiz de um determinado número. E ela não é raiz quadrada, que ele já dá direto. Então é o mesmo dizer, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar esse número ao que seria 1 sobre a raiz pretendida. Em outras palavras, seria o seguinte, seria 1 sobre n. Que é o que eu fiz aqui, pessoal, olha só. 1 sobre o número que você está buscando. Quando eu faço 1 sobre, o que você definir aqui será a raiz, tá? Que não seja quadrada, pessoal. Aí, pessoal, o vídeo aqui já cheguei aqui no tempo que eu normalmente utilizo para o vídeo, tá? Espero que tenha sido entendido o que eu tentei passar aqui para vocês. E vou voltar a reforçar porque para mim deu uma certa complicadazinha aqui nesse meio, né, nessa raiz não quadrada. Mas é isso, pessoal. Qualquer raiz que você quiser que não seja raiz quadrada, o que deve ser feito? É você pegar um número que você quer e elevar ao que seria a raiz, só que ela embaixo tem. Vou fazer o seguinte, pessoal. No próximo vídeo eu ainda vou continuar aqui detalhando um pouquinho mais isso, até porque eu não dou tempo de explorar esses dois tópicos. Então, pessoal, eu vou voltar no próximo, ainda vou dar uma trabalhada nisso aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo e obrigado por ter assistido até aqui e, obviamente, que nos vemos no próximo vídeo detalhando um pouco mais a respeito disso. Um abraço a todos.